A história que não deveria ter acontecido. O Endurance e o milagre no gelo. Antes de partirmos para o fim do mundo, respire fundo. Sinta o ar gelado preencher seus pulmões, como se estivéssemos atravessando o limite entre civilização e eternidade branca. Se você aprecia histórias de coragem impossível, de homens contra a natureza mais brutal, de esperança quando tudo parece perdido, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje, navegamos para a Antártida de 1914, onde um navio chamado Endurance enfrentaria o destino que seu próprio nome desafiava. Feche os olhos. Vamos ao gelo. Existe um tipo especial de silêncio que só existe nos extremos do planeta, nos lugares onde a civilização humana termina e algo mais antigo, mais vasto, mais indiferente começa. É o silêncio da Antártida, onde o vento não sopra através de árvores, porque não há árvores, onde ondas não quebram em praias, porque tudo é gelo até o horizonte e além. É nesse silêncio que nossa história acontece. Uma história sobre um navio que nunca deveria ter navegado para aquelas águas, sobre um homem cuja determinação beirava a loucura e sobre 27 almas que descobririam o verdadeiro significado de resistência quando tudo, absolutamente tudo, conspirasse contra sua sobrevivência. O ano era 1914. E o mundo estava prestes a mergulhar na carnificina da Primeira Guerra Mundial. Mas Ernest Shackleton, explorador irlandês de olhos penetrantes e ambição ainda mais profunda, tinha outros planos que não envolviam trincheiras europeias. Ele queria ser o primeiro homem a atravessar o continente antártico de costa a costa, uma jornada de quase 3.000 quilômetros através do lugar mais hostil da Terra. Outros já haviam alcançado o Polo Sul. Aquela conquista já pertencia à história. Mas ninguém ainda havia cruzado completamente o continente branco. E Shackleton acreditava que essa seria a última grande jornada da era heróica da exploração polar. Ele reuniu tripulação cuidadosamente, colocando anúncio que dizia: homens procurados para jornada perigosa. Salários baixos, frio amargo, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Surpreendentemente, ou talvez previsivelmente, para quem entende a natureza humana, milhares responderam. Desses, Shackleton escolheu 27. Não necessariamente os mais qualificados tecnicamente, mas aqueles que ele acreditava teriam a resiliência psicológica para suportar o que estava por vir. Como se ele já soubesse, em algum nível instintivo, que esta expedição testaria não habilidades científicas, mas a própria essência do espírito humano. O navio que Shackleton escolheu para esta jornada impossível chamava-se Endurance, nome retirado do lema de sua família: pela resistência conquistamos. Era embarcação forte, construída especificamente para a navegação polar, com casco reforçado para resistir à pressão do gelo marinho. Mas mesmo o navio mais forte é apenas madeira e ferro contra forças que moldam continentes e congelam oceanos. Em dezembro de 1914, o Endurance partiu da Geórgia do Sul, última parada antes do vazio branco, carregando provisões para 2 anos, 59 cães de trenó que ladravam incansavelmente e esperanças que pareciam tão sólidas quanto o próprio navio. Inicialmente, tudo correu conforme planejado. O Endurance navegou através do Mar de Weddell, aquela extensão de água gelada que cerca a Antártida como fosso protegendo fortaleza. Icebergs do tamanho de catedrais flutuavam como fantasmas brancos. Focas leopardo observavam o navio com olhos inexpressivos. O céu tinha aquela qualidade peculiar da luz polar, onde dia e noite perdem significado e tudo brilha com luminescência estranha e opalescente. Mas então, a apenas 150 quilômetros de onde pretendiam desembarcar, o gelo começou a se fechar ao redor do navio.
não foi dramático no início. Apenas placas de gelo marinho flutuando mais próximas umas das outras, reduzindo gradualmente os canais de água aberta por onde o Endurance navegava. Shackleton não estava preocupado. Navios polares frequentemente ficavam presos temporariamente no gelo, esperando que ventos ou correntes abrissem passagens novamente. Eles tinham provisões, tinham aquecimento, tinham paciência. O verão antártico eventualmente derreteria gelo suficiente para libertá-los. Mas o verão daquele ano nunca veio de verdade. O gelo continuou crescendo, espessando, solidificando ao redor do casco como mãos gigantes fechando-se lentamente. E o Endurance, aquele símbolo de força humana e engenharia, tornou-se prisioneiro. Janeiro de 1915 passou. Depois, fevereiro. O navio permanecia completamente imobilizado, congelado em mar de gelo que se estendia infinitamente em todas as direções. A tripulação estabeleceu rotinas para manter sanidade. Cientistas continuavam suas observações. Marinheiros jogavam futebol no gelo. Os cães eram exercitados diariamente. Shackleton sabia que o maior perigo não era frio ou fome, mas desespero, aquela doença silenciosa que corrói determinação e transforma homens em sombras de si mesmos. Então ele manteve todos ocupados, propositados, focados em tarefas que davam estrutura aos dias intermináveis. Mas o gelo não estava simplesmente parado. Ele se movia, impulsionado por correntes oceânicas profundas e ventos que variam de sopros gentis a furacões capazes de arrancar pele exposta. E conforme se movia, ele pressionava. Placas massivas de gelo, algumas com metros de espessura, eram empurradas umas contra as outras pela força implacável do oceano congelado. E o Endurance estava diretamente no caminho dessas forças tectônicas geladas. A tripulação começou a ouvir sons que nunca esqueceriam. Rangidos profundos vindos do casco, gemidos de madeira sob tensão impossível, estalos como ossos quebrando quando vigas internas cediam. Shackleton sabia o que estava acontecendo. O gelo estava esmagando seu navio, lentamente, mas inevitavelmente, como anaconda gigante apertando presa até que costelas se partam. Não havia nada que pudessem fazer. Não podiam quebrar o gelo que se estendia por quilômetros em todas as direções. Não podiam mover o navio, que estava tão firmemente preso quanto se tivesse sido cimentado no lugar. Tudo o que podiam fazer era assistir e se preparar para o inevitável. Em outubro de 1915, depois de 10 meses aprisionado, o Endurance finalmente começou a ceder de verdade. A pressão partiu o casco. Água gelada começou a invadir os porões. Shackleton deu a ordem que todo capitão teme: abandonar o navio. A tripulação tinha apenas minutos para resgatar provisões essenciais, equipamento de sobrevivência, os botes salva-vidas que agora representavam única esperança. Eles trabalharam em frenesi controlado, passando caixas de mão em mão enquanto o navio gemia e se contorcia como criatura viva em agonia. E então, quando tudo o que podiam salvar estava no gelo, eles se afastaram e assistiram enquanto o Endurance morria. O navio que havia sido seu lar, seu abrigo, seu símbolo de civilização em meio ao vazio branco, estava sendo literalmente despedaçado pelo gelo. Mastros quebraram. O casco partiu-se ao meio. E, finalmente, em novembro, o que restava do Endurance deslizou sob o gelo e desapareceu nas profundezas escuras do mar de Weddell. Agora estavam verdadeiramente sozinhos. 28 homens numa placa de gelo flutuante a centenas de quilômetros da terra mais próxima, com 3 botes salva-vidas, provisões limitadas e nenhuma maneira de comunicar sua situação ao mundo exterior. Ninguém sabia onde estavam. Ninguém viria procurá-los. Se fossem sobreviver, seria através de seus próprios esforços, sua própria resistência, sua própria recusa em aceitar que o gelo já os havia derrotado.
E foi nesse momento impossível que Shackleton demonstrou por que era considerado um dos maiores líderes da história da exploração. Ele não permitiu desespero, não permitiu pânico. Calmamente, metodicamente, ele organizou acampamento no gelo, estabeleceu rações, designou tarefas. Mais importante, ele manteve esperança viva. Todos os dias ele falava com seus homens, não como comandante distante, mas como companheiro de sofrimento que compartilhava cada privação. Ele distribuía sua própria comida quando via alguém particularmente faminto. Dormia menos que qualquer outro para que pudesse ficar de guarda enquanto outros descansavam. E constantemente, incansavelmente, ele repetia que chegariam em casa. Não se fossem sortudos, não se recebessem resgate milagroso, mas através de seus próprios esforços, eles sobreviveriam. Durante meses, eles acamparam no gelo flutuante, derivando lentamente para norte, enquanto o gelo os carregava. Caçaram focas para comida. Suportaram temperaturas que congelavam saliva antes que tocasse o chão. Sobreviveram a tempestades que arrancavam tendas e jogavam homens como bonecos de pano. E quando o gelo finalmente começou a se fragmentar na primavera, eles lançaram os 3 pequenos botes salva-vidas e começaram a navegar através de canal estreito entre icebergs assassinos em direção à Ilha Elefante, um pedaço de rocha desabitada que representava a primeira terra sólida que tocariam em mais de um ano. A jornada nos botes foi pesadelo além de descrição. Ondas do tamanho de prédios jogavam as pequenas embarcações como folhas. Homens desenvolveram feridas abertas por sal e frio. Seus sacos de dormir congelavam sólidos, transformando-se em caixões de gelo que tinham que quebrar cada manhã. Alguns começaram a alucinar, mas em abril de 1916, 17 meses depois que o Endurance ficara preso, tocaram terra na Ilha Elefante. Pela primeira vez em mais de um ano, pisaram em algo que não se movia, que não derretia, que era permanente e sólido, mas estavam longe de salvos. A Ilha Elefante era desabitada, sem recursos, e ninguém jamais viria procurá-los ali. Shackleton tomou decisão desesperada. Ele pegaria 5 homens e navegaria um dos botes salva-vidas por 1.300 quilômetros de oceano aberto, o trecho de mar mais tempestuoso do planeta, até a Geórgia do Sul, para buscar resgate. Era suicídio. Todos sabiam. Mas era a única chance. A jornada no pequeno bote James Caird levou 17 dias de inferno líquido. Eles navegaram através de furacões que deveriam ter afundado a embarcação minúscula. Ficaram encharcados constantemente em água gelada. Comeram comida estragada pelo sal. E de alguma forma, através de navegação impossível e sorte que desafiava a probabilidade, chegaram à Geórgia do Sul, mas no lado errado da ilha. Tiveram que escalar montanhas que nunca haviam sido escaladas, sem equipamento adequado para alcançar a estação baleeira no outro lado. Quando Shackleton finalmente cambaleou para dentro da estação, barbudo, congelado, irreconhecível, o gerente que o conhecia há anos não o reconheceu inicialmente, mas então, quando compreendeu quem estava diante dele, apenas conseguiu sussurrar: "Meu Deus, de onde você veio?" E Shackleton, com voz rouca de meses sem uso adequado, respondeu: "Da Antártida. Perdi meu navio. Preciso resgatar meus homens." Levou 3 tentativas e 4 meses até que pudessem atravessar o gelo novamente. Mas em agosto de 1916, Shackleton finalmente retornou à Ilha Elefante. Os 22 homens que ele havia deixado estavam magros, exaustos, mas vivos, todos vivos. Nenhum único homem havia sido perdido durante toda a provação. Quando viram o navio de resgate, alguns choraram. Outros simplesmente ficaram em silêncio, incapazes de processar que o pesadelo finalmente havia terminado. Shackleton não atravessou o continente, não alcançou glória que buscava. Seu navio foi destruído,
Sua expedição foi fracasso completo em termos de seus objetivos declarados, mas ele trouxe todos os seus homens de volta com vida, através de provação que deveria ter matado todos eles 10 vezes. E nisso, ele alcançou algo maior que qualquer recorde geográfico. Ele provou que liderança, resistência e recusa em desistir podem superar até mesmo as forças mais brutais que a natureza consegue conjurar. O Endurance permaneceu perdido por mais de um século, descansando nas profundezas geladas do Mar de Weddell. Mas em 2022, exploradores finalmente o encontraram, preservado pelo frio como o navio de Shackleton preservou a vida de seus homens. Está lá ainda, 3.000 metros abaixo da superfície, testemunho silencioso de jornada impossível e sobrevivência ainda mais impossível. Um lembrete de que às vezes a maior vitória não é alcançar o destino, mas trazer todos de volta para casa. Se esta jornada pelo gelo eterno da Antártida tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por histórias de coragem impossível, de navios que enfrentaram o inimaginável, de homens e mulheres que recusaram desistir quando tudo parecia perdido. Comente qual expedição você quer conhecer na próxima travessia. Obrigado por resistir comigo até o fim. Até a próxima jornada e que sua própria resistência nunca falhe.